À nossa sessão, à parte da tarde da nossa sessão. Vamos começar com um momento keynote sobre inteligência artificial e tecnologia, pelo que chama ao palco também o professor Hélder Coelho, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Mas ainda antes deste momento, o professor Vítor quer dar umas palavrinhas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos já que cheios de energia depois do almoço, mas eu queria, em particular, só agradecer muito a honra que o professor Hélder Coelho nos deu de aceitar fazer este keynote. Para quem não sabe, acho que quase todos sabemos, mas muito do que nós temos de sabedoria em termos de inteligência artificial devemos a alguns que podemos chamar pioneiros, e entre os quais certamente o professor Hélder Coelho, também o professor Hélder Ernesto Costa, claro, mas eu queria aqui para já destacar muito o papel que foi meu professor, se calhar já não se lembra de mim, na Faculdade de Ciências, mas é uma honra para nós, portanto, vamos aprender com o professor Hélder Coelho. Muito obrigado, Sr. Professor. Bom, boa tarde a todos. Hoje de manhã fiz um pequeno introito àquilo que ia hoje apresentar aqui e tem um pouco a ver com as questões que se têm colocado nos últimos anos e também daquilo que eu falei dos saltos em frente que vão ocorrendo e esses saltos são significativos de que há um futuro que não sabemos ainda quais são os seus traços fundamentais, mas estes três momentos dizem alguma coisa sobre aquilo que se está a passar. Vocês podem ver em 19 o Stuart Russell, que é um dos mais reconhecidos cientistas da inteligência artificial, professora em Berkeley, e também foi um diretor do Instituto do Futuro da Vida, a frisar as questões do benefício. Depois o Gary Marcus, que é neste momento empresário, já esteve em vários sítios e tem sido um dos mais proeminentes cientistas norte-americanos, a falar não dos benefícios, mas da necessidade de uma inteligência artificial robusta, e um outro lado menos bonito, uma investigadora, Timnit Gebru, durante algum tempo na Google, que aponta a questão da ética como fundamental para a inteligência artificial. Se vocês olharem para a última linha, eu tento frisar o caminho da investigação, que tem uma marca à volta de 66 anos, desde 56, da instalação da ideia de que era necessário uma inteligência artificial, e estes últimos tempos em que a produção, o uso, o negócio vem ao de cima, mas a ciência está atrás, e isso é também importante. Em 96, o John McCarthy, um dos fundadores,
fazia a seguinte pergunta: o que é que a IA tem de comum com a filosofia? E, portanto, esta pergunta inscreve-se bem neste primeiro encontro em que se tenta juntar as duas áreas, e ele frisava, por um lado, ele é uma das pessoas que, desde 56, tentou promover e, ao mesmo tempo, antecipar, nem sempre foi feliz, portanto, a acertar no tempo, mas citava a abstração, o fazer analogias e o senso comum. O senso comum é das áreas que tem sido rebocada e que tem, portanto, entusiasmado, mas ao mesmo tempo os resultados não são fantásticos. Mas, no caso da abstração e do fazer analogias, a Melanie Mitchell, professora e investigadora no Santa Fe Institute e ligada à complexidade, marca um impulso na ligação destas três coisas que são importantes para nós termos uma ideia de que há um futuro que vem aí. A seguir, o tempo e a mente. Isso leva-nos a olhar a inteligência artificial num espaço mais vasto, em que se pode ligar, portanto, a necessidade da complexidade, de vencer essa complexidade, mas também de fazer progredir outras áreas, e depois um conjunto de questões que têm sido vencidas, os estados mentais, ou seja, um modelo de construir agentes que são capazes de ser descritos através de vários estados mentais. O modelo mais histórico é dos 3 estados, crenças, desejos e intenções, chamado BDI. Os comportamentos e a qualidade mental a serem, portanto, segurados um ao outro, a vontade livre, o free will e o determinismo a serem explicitados e esclarecidos, a consciência e a memória. A consciência é, neste momento, algo em que não só neurologistas, não só pessoas da IA tentam perseguir. Isso tem muito a ver com as neurociências, que é uma área que, neste momento, se cruza num espaço vasto, que é a ciência cognitiva, e depois as questões daquilo que eventualmente vai surgir, que é uma inteligência artificial mais robusta, aquilo que o Marcos dizia há bocado. Se olharmos agora para o lado da filosofia, e eu utilizo o livrinho pequenino do Desidério Murcho, da filosofia em direto, e que ele aponta um conjunto de tópicos, frisa a questão da ética e da moral, fala no pensar, fala no raciocínio filosófico e intenso, a questão da lógica, do recorrer a raciocínios complicados, do trabalhar as ideias e do entender, compreender e explicar. Olhando
para a tecnologia e para as suas relações com a sociedade, nós temos de perceber que a ciência é, digamos, a grande fonte das tecnologias e que elas se ligam com os humanos, mas que as tecnologias sem ética empobrecem e os seus objetivos, nomeadamente a aplicação na área da saúde, as questões dos comportamentos e também a questão mais geral e mais intrincada, que é as mudanças climáticas e que papel é que a inteligência artificial pode ter. Vimos no presente, já muito perto da atual situação, em que continuamos em Covid, mas onde também a inteligência artificial tem tentado ajudar esse combate. Olhando para os campos da filosofia, nós percebemos que existe um conjunto de aspectos que são importantes para ajudarem o desenvolvimento de uma forma integrada da inteligência artificial. Por um lado, a epistemologia e a ontologia, a teoria dos valores e a ética. De novo, a ética aqui a marcar um ponto nevrálgico e fundamental para percebermos que esse futuro pode ser mais longínquo, mas é um futuro que é apontado. Voltando de novo à filosofia, como é que ela se cruza com a inteligência artificial de diversas maneiras, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista das atitudes, depois das questões mais centrais, a existência, a razão, conhecimento, valores, mente, linguagem. Portanto, aqui vemos que a inteligência artificial aparece na área da cognição como fundamental e é acompanhada pela filosofia, mas também é cercada pela psicologia, pelas neurociências, pela linguística, portanto, um conjunto de áreas que articulam e que extrapolam um pouco os limites da inteligência artificial. Que tecnologias é que neste momento aparecem como muito importantes? Curiosamente, aquelas que neste momento causam mais frisson e que, infelizmente, há atrasos ao Ocidente e alguns progressos inevitáveis. Quando há atrasos ao Ocidente, há avanços ao Oriente e a promessa rápida de reculagem face a esses avanços ao Oriente da parte dos Estados Unidos, que neste momento tenta balançar a sua capacidade com a da China. De outras tecnologias que aparecem com um interesse bastante importante são os sensores, a visão computacional, a aprendizagem profunda, o chamado deep learning, mas também os modelos de linguagem, a previsão, o processamento da língua natural e, portanto, aqui 3 aspectos fundamentais interligados e depois a existência de algoritmos robustos
e assentes não só em aprendizagem, mas em redes neurais ou neuronais. Outro aspecto fundamental que nos provoca tem a ver com a causalidade e tem a ver com a escada da causalidade que vai desde o ver ao fazer e ao imaginar. 3 andares a subir e esses 3 andares a subir marcam uma capacidade cada vez maior de montar construções e de montar e explicitar ideias. No caso dos modelos de linguagem, esses modelos são vários, quer neste momento desenvolvidos do lado norte-americano, quer do lado europeu, e têm um suporte no processamento de língua natural. Não é só no traduzir, uma das fases brilhantes da Google, mas também, graças a esses modelos de linguagem, de conseguirmos ler e escrever, responder a perguntas, resumir livros, traduzir e criar notícias e formular receitas. Ou seja, um conjunto de aspectos que se cruzam com transformadores, um deles construído pela OpenAI, o GPT-3, que servem também para apoiar a compreensão das linguagens. Podemos encontrar modelos de linguagem não só na Google, mas no Facebook, mas também na China, na Europa. Portanto, neste momento é uma área que vai permitir avançar em coisas concretas, em benefícios, aqueles benefícios que o Stuart Russell nos apontavam que eram fundamentais para dar crédito à inteligência artificial. Quando se fala em modelos de linguagem, por vezes esquece-se os modelos de atenção. E os modelos de atenção têm muito a ver com o comportamento e têm muito a ver com as capacidades que podem ter para a educação. Parte dos problemas dos alunos, por vezes, é a falta de atenção nas aulas. E, portanto, há que compreender como é que esta atenção é fundamental. Da mesma maneira que a previsão, neste momento, cada vez mais forte, permite utilizá-la na educação em largura, nomeadamente a tentar recuperar em tempo alunos que se atrasam e a ir tentar ajudá-los com, eventualmente, professores que podem permitir passarmos de aproveitamentos na ordem entre os 20% ou até aos 30% para o dobro e para dar êxito aos alunos que podem ser empurrados também para o futuro, mas pensando, discutindo e trocando novas ideias. Nos modelos de atenção, há as formas de pensar e há aquilo que é a mistura não só entre a linguagem e a voz, mas o som e o vídeo. Portanto, o leque a alargar-se e podermos perceber que esse apoio na construção de modelos de linguagem deve-se, em grande parte,
a modelos estatísticos e ao poder cada vez maior dos computadores e da sua velocidade e da sua capacidade de armazenamento. Ao lado desses computadores, cada vez mais podemos assistir à função e ao papel das chamadas search engines ou motores de busca que estão a suportar esse mesmo processamento. Falei de manhã em algoritmos competentes e vocês podem ver como a DeepMind, desde 2016, sistematicamente vai alargando não só os jogos, a previsão de estruturas de proteínas é um exemplo que não tem a ver com os jogos, mas a diversidade dos jogos mostra que as ideias destes algoritmos são ideias muito fortes. Isso projeta-se em quê? Projeta-se na ligação cada vez maior da tecnologia com a sociedade. Podemos vê-la em detalhe já a seguir, mas é determinante que a tecnologia aparece como força, como construção e como determinante no passo em frente para esse futuro. Obviamente que existem questões com a tecnologia, questões que têm sido discutidas e tentado melhorá-las, quer pelas empresas em geral, quer por a Comissão Europeia aqui no lado mais europeu. Tem a ver com o balanço entre ciência e tecnologia, com as políticas e com o aprender, com a aprendizagem que vai ser fundamental. Estas interações montadas na área da filosofia, com a epistemologia, a ontologia, a teoria de valores e a ética, mostram que a tecnologia não está só, portanto, cercada, mas há ligações, há interações e essas interações vão ter um reflexo no progresso para uma inteligência artificial mais robusta. Obviamente, o que é que neste momento está a acontecer? Há mais desenho, ou seja, mais design e mais inovação. E isso quer dizer que a tecnologia vê-se. Nós todos não somos, portanto, não viramos a cara aos telemóveis, aos relógios inteligentes, às plataformas em geral, à realidade avançada, à existência de assistentes digitais, ainda numa fase fraca, e, fundamentalmente, às plataformas, às chamadas máquinas de procura. Obviamente, por detrás dessa tecnologia está a filosofia. Está a filosofia e não só nos últimos anos. Há décadas em que a filosofia tem ajudado a olhar o futuro. Desde 56, a empurrar outras disciplinas, a tentar construir aquilo que todos nós designamos por interdisciplinaridade.
misturar antropologia com engenharia, história com teoria política, ética e teoria do feminino, ou seja, olhar o género de uma forma aberta, mas também olhar que há relações e há interações que são fundamentais para construir este bloco de progresso. Obviamente, isso vai ter um impacto em fatores culturais, em fatores políticos. Na parte da manhã percebemos logo na primeira mesa redonda esse aspecto com a governança, com as empresas, com a área política, a digitalização dos ministérios. Portanto, esse jogo não é só um jogo tecnológico, ele invade neurociências e ciências biológicas. Ou seja, aquelas misturas nos anos 70 e 80 que se faziam entre disciplinas e que marcavam o pulso à inteligência artificial são, neste momento, fundamentais para nós percebermos como é que as coisas estão a avançar e, em alguns casos, de uma forma sustentável. Olhando para a tecnologia e para a ética, temos de ver as questões que se passam com os gigantes tecnológicos. E não é por acaso que na Europa os gigantes tecnológicos, como a Facebook ou a Google, são perseguidos e regulamentados. Portanto, isso é também feito nos Estados Unidos, onde a utilização de ethic boards é, neste momento, fundamental para essas empresas tecnológicas não percam o gás e, ao mesmo tempo, consigam avançar, mas de uma forma sustentável. Falar de tecnologia tem a ver com a dinâmica que ela arrasta. Não é só a forma, não só os materiais, as questões de regulamentação, mas também tudo aquilo que tem a ver com pensamento e ação, razão e paixão, decisão e valor. Ou seja, há um conjunto de aspectos que interatuam e que jogam uns com os outros. Último slide. Qual é o futuro? Onde é que nós podemos auscultar esse futuro? Já falei várias vezes de benefícios, e esses benefícios são acompanhados por regulamentações, códigos, o aumento do poder dos humanos graças às tecnologias robustas. Estamos a ver isso na saúde, mas não só. Ajudar os humanos a usar essas tecnologias para seu benefício. Não é por acaso que a Fundação Champalimaud tem neste momento inteligência artificial, duas direções que são importantíssimas para o acompanhamento dos doentes. Portanto, já não na investigação pura, não só em ciência, mas também a tirar benefícios da inteligência artificial. Mas se sairmos da saúde, olhamos, como já frisei anteriormente, a educação em geral, e, portanto, temos novas ferramentas
para tornar os alunos mais envolventes, mais interessados, e isso é olhar para eles de uma forma diferente de não ter meios para as reprovações. Não, há necessidade desses meios para que elas não existem e para que nós tenhamos uma carga mais forte de estudantes com, francamente, mais bons resultados, e isso vai ser sustentável, vai sustentar o país e provavelmente alguns governos, mas vai sustentar sobretudo a sociedade em geral e vai tornar mais importante e mais interessante para os jovens poderem ter aquilo que vem a seguir, que é recompensar as profissões, recompensar os jovens que ainda têm uma taxa muito elevada de falta de emprego, em alguns casos superior aos 20 e tal %, e ser sensíveis à informação e às variáveis que estão atrás dessa informação. Portanto, eu acabo com esta última linha, que tem a ver com a inteligência artificial que nós queremos para o futuro. Tem de ser responsável, tem que ser regulada pela ética e regulada pela boa observação e boa visão daquilo que ela está a produzir. É tudo. Eu fui um pouco mais rápido para possibilitar, ainda temos um bocado de tempo, perguntas. Temos só um segundo para alguém da produção conseguir, por favor, trazer o microfone. Posso tentar projetar a voz? Então faz favor. Estamos a fazer uma gravação, espera só um bocadinho, pode ser? É muito rápido. Já não preciso. Bom, Ernesto Costa, Universidade de Coimbra. Antes de mais, agradecer ao Hélder Coelho por esta apresentação, pela sua reflexão, que só pode ser feita por quem há muitos anos está ligado à área da inteligência artificial e, portanto, o meu agradecimento. Ele tentou fazer uma coisa difícil, tentou falar de um triângulo, não sei se amoroso, entre a filosofia, a ciência e a tecnologia. Eu, como não sou filósofo, vou tentar colocar-lhe uma questão na relação entre ciência e tecnologia, porque eu creio que será um equívoco pensarmos que ciência e tecnologia estão separados. Cada vez mais só é possível fazer ciência suportada numa boa tecnologia. Isso já vem do passado. Eu, quando inventei um telescópio, passei a ir ao macro. Quando inventei um microscópio, passei a ir ao micro. E, portanto, a realidade passou a ser vista com outros olhos. Por isso, se eu não consigo separar, esta é a provocação, se eu não consigo separar hoje ciência e tecnologia, em que medida existe realmente uma filosofia da tecnologia que não esteja englobada já na reflexão que é feita quando se discute filosofia da ciência. Aliás, nós assistimos a uma excelente intervenção sobre filosofia da ciência pelo João Cordovil, quando falou aqui da ciência, dos pressupostos, do que é ciência, etc. Esta é a pergunta. Porque eu fiquei um bocadinho, além disso fiquei, e gostava que o Hélder me explicasse isso melhor, fiquei um pouco perturbado, não foi do vinho branco, foi perturbado por duas frases. Uma era
uma citação do Heidegger, tanto quanto percebi, a tecnologia não é um instrumento e a outra, a tecnologia não é uma atividade humana. Por isso, são duas perguntas. Uma é, será que podemos separar ciência e tecnologia para existir uma filosofia da tecnologia? Segundo, em que medida a tecnologia não é uma atividade humana? Há uma ligação muito forte entre a ciência e a tecnologia. Mas há uma tendência para que a tecnologia seja aproveitada para fins financeiros. Quando olhamos, por exemplo, para a Apple, nós percebemos que há uma articulação entre as duas coisas, mas também há um bom usufruto dessa interação. No entanto, há benefícios externos e há uma certa sustentabilidade desse exercício. E, portanto, aquilo que nós devemos estar agradecidos é a esses benefícios que nos podem ajudar como humanos, mas não nos esquecermos de que existem limites. E, portanto, a recolha e o chamar da ética tem muito a ver com os próprios limites das tecnológicas que, por vezes, e ao dar aquele exemplo da Timnit Gebru, eu procurei, portanto, exemplificar com um excesso dos dois lados, mas um excesso ligeiramente maior da empresa e, portanto, algo mau para o social e para a sociedade. Portanto, obviamente que ao fazer ciência, uma das questões fundamentais é não perder de vista que essa ciência pode ser usada para o bem. E esse bem pode ser exponenciado em muitos casos e isso tem repercussões muito importantes para os humanos. Portanto, há que olhar para esses três aspectos que tu chamaste do triângulo, eles próprios unirem-se e equilibrarem-se uns aos outros. Nem sempre isso é possível. E quando não é possível, os humanos devem ter um ponto de vista crítico e devem intervir, e a existência dos institutos, nomeadamente aquele que eu citei, do Stuart Russell, tem muito a ver com a comunidade, como comunidade, estar alerta e intervir sempre que seja necessário para equilibrar o triângulo. Vanessa, diz. Boa tarde, Leonardo Vanneschi, Universidade Nova de Lisboa. Em primeiro lugar, não posso não começar por concordar com as palavras iniciais do Vítor Santos. Muito obrigado, professor Helder, por ter sido, nestes anos, e por continuar a ser uma grandíssima fonte de inspiração e reflexão. Professor Helder, eu não posso não reparar que na sua excelente apresentação não abordou o assunto de Interpretable AI, que acho um assunto muito importante hoje em dia. Então peço-lhe, será que, na opinião do Helder, estamos a produzir modelos interpretáveis? O que é que podemos fazer, eventualmente, para produzir, para gerar modelos interpretáveis? Qual seria a importância disso para a filosofia e a ética da inteligência artificial? É bastante grande, portanto concordo contigo,
Mas, como tu sabes, nas comunidades, de vez em quando há balanços. O equilíbrio numa comunidade nem sempre é ótimo. E uma comunidade que se apoia muito nas tecnológicas, por vezes tem esses desequilíbrios. As tecnológicas nem todas dão beijinhos umas nas outras. E, portanto, há a questão do dinheiro, do lucro. E isso tem que ser regulado. Nem sempre há regulação. Mesmo nós, observando aqui o lado da Europa, percebemos que as tecnológicas são seguidas, mas de vez em quando são perdoadas. Portanto, não há um pau duro para cima delas. E, portanto, tentam equilibrar o bem e o mal como se isso fosse possível. E de vez em quando falham. De vez em quando deixam à vontade as tecnológicas que, nesse caso, abusam. Portanto, não é só a entidade da Europa que deve fazer essa crítica, também os habitantes da Europa devem estar atentos. Da mesma maneira que se está atento à guerra, tem que se estar atento a mais coisas. Neste momento na Europa existem muitas coisas que deviam ter sido já mudadas e nem sempre isso acontece. Portanto, a Europa ainda não é uma máquina bem oleada e de vez em quando temos surpresas desagradáveis. Mais perguntas? Eu não ia intervir, mas há uma consideração que deixou aí que me suscitou esta intervenção, a esperança que coloca na regulação. Eu seria eventualmente mais crítica quanto à regulação. Quando diz que precisamos de regulação, será que podia explicar um pouco melhor o que é que pretende dizer com isso e até que ponto a regulação pode ser, na sua ideia, na sua perspectiva, de auxílio nesse equilíbrio entre o bem e o mal? A inexistência de regulação torna o povo selvagem. A guerra surge sempre também da falta de regulação e de equilíbrio. Portanto, o estar à solta, que é aquilo que eu às vezes tento caracterizar por algumas tecnológicas, porque dão jeito e são muito bem tratadas em alguns sítios, não é nada bom também. Por outro lado, a falta de crítica de alguns países, por exemplo, eu acho que o nosso país não é crítico, não faz da crítica uma arma, deixa passar, é bastante mole. Não estou a falar dos políticos em geral, estou a falar da população em geral. Portanto, o ser crítico nunca fez mal a ninguém e às vezes é capaz de cortar o mal pela raiz. Em relação às tecnológicas, se as deixarem à solta, elas não vão para o zoo, ficam mesmo à solta. Bom, mais nada? Por favor, mais uma. Pedia só que não se alongassem muito, está bem? Para depois não nos atrasarmos. Já estamos depois da hora. Estamos dentro de mais 5 minutos e temos que terminar.
Desde já, muito obrigado, Sr. Professor, e prometo desta vez ser breve. Acha que o excesso de zelo pela procura de um padrão no desenvolvimento de inteligências artificiais e, eventualmente, a adoção de um modelo geral forte, isso produz corre o risco de produzir uma uniformização massiva da opinião? Era só nesse sentido, como é que se gera a dicotomia entre a procura por um padrão e a manutenção de diversidade? Pois, esse é um aspecto interessante. Depende das empresas e dos seus trabalhadores. De novo, há limites e, portanto, aí o lado crítico, por vezes, pode ser mais forte da parte de quem trabalha nessas empresas para retificar. Às vezes é melhor do que expulsar. E, portanto, é esse equilíbrio que faz parte da nossa cultura e que devemos desenvolver na medida que nem sempre a crítica é usada. Se nós olharmos para as universidades em geral, e o meu período universitário não foi muito grande, mas de qualquer modo aquilo que eu memorizei é que o lado crítico dos estudantes não era alto. E é bom que seja alto, porque isso dá aos jovens um papel que vem a seguir na sociedade de serem exigentes em geral. Não é ser exigentes só com um lado político, é ser exigentes no geral. Portanto, cada um de nós criticar aqueles que achamos que devem ser criticados, independentemente de serem do nosso partido ou não. Portanto, esse género de educação leva tempo a cristalizar e também, portanto, é algo que devemos fazer. Portanto, nem sempre devemos embandeirar em arco com a inteligência artificial, devemos ter uma posição crítica e perceber de que se estão a aparecer benefícios, isso é bom para nós. Melhor do que irem a correr fazer a inteligência artificial dura e pura, geral, e fazer um conjunto de asneiras. É preferível irem mais devagar e dar os tais benefícios que o resto da malta agradece bem. Ok? Bom, ficamos hoje aqui, por aqui.